Oi, tudo bem? Hoje nós vamos aprender essa clutch de mão, né? Ou a bolsa de festa. E nós teremos aqui botão imã, esse material sintético super diferente. Então, vamos começar traçando o nosso retângulo. E aqui a medida inicial do nosso retângulo é 26 por 14. Então, usando aí um esquadro para ficar tudo retinho, você traça aí as primeiras retas, essas linhas, né? E vai colocando as medidas. Vou colocar o 24, que é a largura, 26, perdão, e 14, que é a altura. Como você está observando, estou usando uma régua de metal e ela tem a medida bem precisa, mas você pode usar a régua que você tiver. Em alguns momentos, ó, eu uso o esquadro, que é para justamente não ficar nenhuma reta, nenhuma linha torta, para no final não dar nenhum defeito, ok? Então, marca o meio também, a metade aí do seu retângulo, metade de 26, meça também a metade de 14, deixa sempre essas medidas anotadas, porque depois você não precisa ficar medindo novamente. A partir daí, o que a gente vai fazer? Ó, anota 26 por 14, que o molde tem que ter todas as informações, e a gente deixa tudo bem anotadinho. Depois disso, a gente vai tirar, ó, meio centímetro de cada lado, tanto de um quanto de outro, e vamos retraçar, ó, liga na linha original, lá embaixo. Então, você percebe que a parte de cima vai ficar um pouquinho, uma coisa bem leve, mais estreita que a parte de baixo, ok? Então, isso tudo é para dar um acabamento melhor para sua peça. Vamos colocar aí, acrescentar margem de costura, que é 7 milímetros. Aqui eu trabalho com 7 milímetros. Você pode usar a medida que você quiser, ok? Se for 5 ou se for 1 centímetro. Lembre-se sempre de colocar a margem de costura na medida que a gente colocou ali, tirando aquele meio centímetro lá em cima, tá certo? Então, vai fazer a margem a toda a volta. Essa vai ser a parte principal da nossa bolsa, tanto frente como a parte de trás. Ó, se for preciso, você usa a régua, ok? 7 milímetros, marca em cima, marca embaixo, depois é só ligar aí uma linha, um ponto no outro, formando essa linha, ok? Vamos recortar esse molde e nós temos aí a parte de baixo da nossa bolsa. Aqui estou usando um estilete, de costume eu uso bastante o estilete, mas você pode também usar uma tesoura. Observou, ó, que eu mantive ali a margem de costura certinho. Vamos tirar o excesso de papel, da parte de baixo também. A parte de cima sempre corta na margem de costura. E essa margem de costura nada mais é que aquela medida do pezinho de máquina, ok? Então, ó, essa parte representa essa parte de baixo, ó, onde tem o botão imã, ok? Agora, a gente vai fazer algumas marcações. Você vai pegar sua régua, vai marcar aí, ó, 4 centímetros da parte de baixo da linha original, não é da margem de costura, ok? Marcou e fez uma linha, aí para você se localizar. A gente vai desenhar o que seria a nossa tampa, a tampa da nossa bolsa. Então, vai entrar mais meio centímetro lá em cima, entramos meio aquela hora, agora a gente vai entrar mais meio. E vai fazer aí o desenho de uma tampa, o que seria o arredondado certinho, para fazer aí o desenho da curva, como você tá observando, ó. Vai ligar aquela medida que a gente mediu lá em cima, desceu, e aí você vai arredondando os cantos. Você pode usar também uma régua de cantos, fica aí a seu critério. Ou até mesmo um cone de linha. Ó, isso é o que seria a nossa tampa. Agora, a gente vai fazer o molde da nossa tampa. Vamos traçar aí um retângulo, como você está observando. E vamos colocar a medida aí de 26 centímetros. E a altura aí, inicial, vai ser 14 também, como o outro retângulo. Então, fez as suas linhas iniciais, desenha todo o retângulo com as medidas de 26 por 14 novamente, e aí a gente vai desenhar a nossa tampa. Anota, né? Sempre tem que anotar. Agora, a gente vai marcar o meio, metade aí de 26, desenha. Essa linha vai servir pra gente posicionar o nosso botão.
marca aí também o meio das laterais, ó. Faz um traço que vai formar aí uma cruz, né? Vai cruzar entre um e outro, e aí você vai ter o centro da sua tampa. Agora, lá em cima, a gente vai tirar um pouquinho, senão vai passar e não vai dar certo. Assim como nós tiramos meio, nós vamos tirar meio e depois vamos tirar mais um pouquinho, ok? Então, ó, esse primeiro meio que você tira seria o que tá lá, original, no desenho. Só que se você deixar assim, ela vai ficar em cima e não vai ficar bom. Então, vamos tirar mais meio centímetro. Aqui você pode tirar até um pouquinho mais, tá? Você pode tirar, no caso aí, um 7 até 1 centímetro, que ela vai ficar com uma folga legal. Não aconselho tirar muito, senão vai ficar aparecendo bastante essa argola na lateral. Tá certo? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui o tanto que ela vai entrar pra dentro. Ela vai entrar 3 centímetros, nós vamos marcar e fazer uma linha. Essa aí é o início da nossa tampa. Então, essa medida, ela vai ficar pra dentro da peça, parte interna, tá vendo? Então, ela vai entrar. Então, a partir daí, a gente tem que colocar o que vai ficar pro lado de fora, contando a curvinha e o que vai ser a aba inteira. Então, a partir daquela linha que nós marcamos, descontando a parte interna, nós vamos marcar 14 centímetros. Marca lá no cantinho e no outro, e a gente vai retraçar essa linha, pra gente poder desenhar a nossa tampa, ok? Ó, liga os pontos certinho, é só acrescentar ali o que tá faltando, beleza? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos desenhar a aba e tirar também aquele recuo que a gente colocou ali em cima, ó. Como você tá vendo aí, ó. Você não vai marcar lá no da frente, vai colocar no primeiro. Retraça a linha no primeiro pontinho que você marcou. E liga até lá embaixo. Ele vai ficar assim mesmo, como uma diagonal, ok? A mesma coisa você vai fazer lá do outro lado. E vamos retraçar esse canto. Aqui você pode usar essa régua de canto, ou você pode usar um cone de linha, o fundo do cone, ok? O importante é que seja redondo, assim, ó. Pegou a sua régua, ó. Aqui a gente pode usar também, ó, essa embalagem de talco, ou você pode usar o cone de linha. Pegou a régua de canto e vai redesenhar esse cantinho, tá certo? E aí, você vai modelando conforme você achar que fica melhor, ok? Eu achei que ele ficou muito pra dentro, eu dei aqui uma modelada um pouquinho mais pra fora, desenhando a mão livre, ó. Desse jeitinho que você tá vendo. Depois, a gente replica pro outro lado, ok? A gente faz um lado e depois a gente faz o outro, tá certo? Coloca a margem de costura, por quê? Quando você passar a costura, você vai ter uma perda aí. Então, tem que colocar a margem de costura na tampa também, ok? Essa parte da margem de costura vai ser uma dobra, então é necessário refazer também. Então, põe margem em tudo e a gente vai para um pouco mais do nosso passo a passo. Agora, a gente vai cortar o excesso do papel para dobrar. E a gente vai espelhar para o outro lado. E as duas partes vão ficar iguais. Desse jeito, como você tá vendo, ó. A parte de baixo a gente cortou só até a metade. Vai tirar aí o cantinho, fazendo essa parte redonda. E aí, você vai espelhar, dobrar e copiar pro outro lado. Tudo que você fez de um lado. A tampa vai ficar desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer uma marcação na parte de baixo da nossa bolsa, que seria a parte justamente onde vai ser presa essa tampa. Vai marcar 3 centímetros, ó, como você tá vendo aí no vídeo, que é onde a gente vai prender a tampa. E aí, ela vai ficar lá pro lado de dentro da parte do forro. Só que antes disso, a gente já prende a tampa e na hora de costurar fica mais fácil. Marcou 3. E aí, a gente vai dar uma dobradinha aí também na nossa margem. E a gente já vai anotar aonde vai ficar o nosso botão. Até porque tem que fazer essas anotações antes, porque o botão imã fica escondidinho, a parte interna, ok?
E lembrando, ó, que você precisa dar uma leve levantadinha, porque ele tem esse espacinho lá de cima, aquela curvinha lá da aba. Então, você dá uma leve subidinha na hora de marcar, ok? Eu marquei em torno de 2 centímetros, um pouquinho para cima. Porque quando ele faz a curvinha lá da tampa, ele pega mais ou menos 2 centímetros. Marcamos o botão. Tudo isso você vai sobrepondo, colocando em cima da peça, analisando aonde que tá certinho. Ó, tá vendo como fica? Desse jeito. Ó, a parte de fora não mostra, só mostra na parte de dentro. Por isso que a gente faz toda essa etapa antes de colocar o forro, ok? Agora a gente vai fazer uma marcação para tirar, fazer o desenho pra gente colocar o recouro. Então, ó, do início, vai marcar 8 centímetros. Lá do início do molde, aonde você tá vendo aí a marquinha, ó, 8. E vai fazer aí uma linha, unindo os pontinhos que nós marcamos. E a gente vai fazer outro molde que é essa parte de baixo, ó. Vai dobrar aonde a gente fez a linha. E vamos separar essa parte, vamos copiar essa parte. Você vai copiar essa parte que a gente vai separar, porque vai servir de molde pra gente cortar o recouro, porque aí na tampa vai um pedaço de recouro. Então, do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó, copia apenas a parte que a gente marcou lá no início, quando a gente marcou 10 centímetros, ok? Viu que aí tem a margem, né? Nós vamos eliminar a margem de costura e entrar um pouquinho mais, que é para justamente fazer uma dobra. Então, marcou aí, ó. Você pode ir marcando 1 centímetro, 1,2 centímetros é o suficiente, e 2 milímetros, ok? Vai marcando e vai fazendo toda a voltinha, seguindo a mesma medida também nesse canto arredondado aí. Vamos fazer uma metade e depois a gente só vai espelhar para o outro lado, como nós já fizemos na tampa, né? O espelhamento é sempre você replicar um lado para o outro, para não ter que fazer as duas partes assim na medida. Você simplesmente corta, dobra ali na linha do meio, exatamente como você tá vendo aí no vídeo. Vai cortar aí até a metade, ó, e vai trazer tudo aquilo que você fez daquele lado para o outro lado. Depois você risca, corta os excessos e aí você já tem a parte inteira para o outro lado. Tô usando a tesoura aí para você ver que é possível fazer com a tesoura também. Então, tiramos a parte de cima aí que vai sobrar, com auxílio aí da régua e do estilete, ou com a tesoura. E a gente vai medir para ver se tá tudo batendo certinho. Toda vez que você fizer molde, tem que conferir as laterais, confere as medidas, confere para ver se tá tudo retinho e alinhado. Porque se o molde sair errado, a peça vai sair errada também, ok? Tem um pouquinho pra gente tirar nesse meio, mas vou tirar com o esquadro. Então, tirou aí o cantinho do excesso também. E aí a gente vai ter um molde inteiro, que isso daí vai servir para cortar o recouro. Agora a gente vai pegar o esquadro e tirar esse meio que tá um pouquinho só a mais. Se você observar, ele tá levantando um pouquinho a parte do meio, ó. Pega a régua e tira esse excesso, tá certo? Na hora que você cortar o recouro, ele vai ficar certinho. Agora sim, ó. Esse aí vai ficar encaixadinho na tampa da nossa bolsa. Agora, o que a gente vai fazer? O corte do material sintético. Escolhi aqui o sintético Luminosita. E aí, nós vamos cortar esse material, que é a parte principal da nossa bolsa, e também o forro, certo? Então, aí nós vamos cortar 2 vezes na parte da bolsa, a parte de baixo da bolsa, que é aquele primeiro molde que nós fizemos, esse retângulo. Tá vendo? Nós vamos cortar ele 2 vezes. E depois a gente corta a tampa também. A tampa também é 2 vezes, mas a parte interna da tampa a gente vai usar outro material. Então, separa aí o que você precisa separar de material, escolha o que você preferir,
Vou tirar aí a parte torta do material, ó, porque tem um pedacinho a mais. Tiro o excesso, deixo ele retinho e alinhado. Na hora que eu dobrar para cortar os dois, ele tá tudo ok. Você faça isso, alinhe sempre o seu material para sua peça não ficar torta. Então, eu vou dobrar e já vou cortar as duas partes de uma vez só. Do jeito que você tá vendo aí, ó. Coloquei lá. Vou pôr um peso para fazer um apoio. Coloca aí as pedrinhas de peso e corta. Tô usando aqui a minha faca de corte, mas você pode usar uma tesoura. Você pode riscar com aquelas canetas brancas de riscar material, tecido, que a branca vai ficar destacada, você vai enxergar bem. Ou você usa também aí, como eu tenho usado, a régua e o estilete. Então, vou cortar a parte de baixo e depois a gente vai cortar a parte da tampa. Tira aí toda a parte de excesso, ó. Aí ficou uma sobrinha. Com o auxílio da régua, você apoia bem, tem que ter a mão firme para ela não andar, não correr e não ficar torto. Tira os excessos, ok? Aí, ó, se você quiser usar tesoura, fica a seu critério, usa o que você tem. Cortamos as duas partes. E aí, a gente vai fazer aquela marcação de 3 centímetros. Lembra que eu falei que a gente prende a tampa? Então, é justamente onde eu marquei. Marca os meios. Ó lá, ó. Marca tudo certinho. Marca onde a gente vai fazer a colagem da nossa tampa. Deixa tudo marcadinho do lado de dentro. Ó, desse jeitinho. Depois a gente vem com a tampa e cola. Agora, a gente vai cortar a nossa tampa. A parte externa, que é onde fica o material principal. Use o que você tiver, tá? Estilete, tesoura. Tá tudo certinho aí. Vamos colocar o molde em cima. Colocar sempre um pezinho, para não ficar torto. Observa se a linha aí tá tudo certinho, para não ficar um desenho feio, ok? Então, ó, tirou o excesso. Tirei o excesso novamente, porque tava torto. Agora ele vai ficar melhor na hora de cortar. Alinhou. A gente tira aí essa ponta para não atrapalhar. Coloca a sua tampa e faz o corte. Põe o pezinho para ela não correr. Ah, eu vou riscar, né? Vou riscar e vou cortar. Para você ver. Vamos marcar também onde que vai colocar o botão. Marca tudo direitinho. Ó, cortar com a tesoura. É porque eu gosto de mostrar assim pra você ver que não necessariamente você tem que usar um estilete. Só se você tiver. Se tiver, usa o estilete, que é mais rápido o processo, né? Então, ó, cortamos aí com a tesoura a parte principal da tampa, né? Da aba da nossa bolsa. Cortou direitinho. Eu não gosto de deixar, quando eu corto com tesoura, eu não deixo aparente aí a caneta. Eu corto bem, pra ficar sem caneta à mostra. E aí tá a parte principal, ó. Quando a gente for prender, a gente vai prender lá naquela linha. Aí virou, vai ser o encaixe da tampa. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com outro material que você quiser escolher para ser o forro da sua tampa. Eu escolhi aqui um material que chama Relax. E agora eu vou usar o estilete, ó, para cortar. E aí a gente corta e vamos fazer a nossa tampa com a parte principal, que é onde fica aparente. E a parte do forro, que é justamente esse material que eu tô cortando aí. Você pode usar o material que você quiser. Quanto mais nobre o material, mais valor agregado vai ter a sua peça. Tá bom? Quanto mais bonita, mais vai chamar atenção. Tem tudo isso. Tá bom? Então, ó, cortamos aí o forro, as duas partes. É isso que a gente vai precisar para nossa tampa. Dentro dela vai ter todo um processinho aí, a gente vai vendo como vai ficar. E vamos escolher esse tipo de fechamento também. Agora, aquela parte que nós tiramos, lembra que a gente fez uma partezinha a mais lá da nossa tampa? Agora a gente vai cortar o recouro, que é o que vai dar aquela estrutura bonita para a tampa da bolsa. Então, pegou aquele molde que você fez,
que é da parte de baixo da aba da bolsa, a parte arredondada, você coloca aí em cima do recouro. Pode usar também a caneta e a tesoura. Eu vou usar aqui a faquinha. Então, colocou o pezinho aí para não sair fora do lugar. Colocou o peso, vai fazendo o corte, cortando aí as laterais. Para cortar as laterais, você pode ir fazendo assim com a faquinha, vai cortando tirando pedacinhos em pedacinhos, ou você risca e corta com a tesoura. Ó, desse jeito você vai tirando todos os excessos, deixa bem cortadinho. Do jeito que fez de um lado, faz do outro. Vai fazendo aí cortezinhos, tirando, fatiando, como se fosse fatiar, tá certo? E aí vai ficar a parte do recouro, ó. Essa parte a gente vai colocar na aba da nossa bolsa. Marca o meio da sua tampa aí, ó, com os piques. Tá vendo? Fica bem fácil na hora de posicionar. E aí você vai colocar, tá vendo aí, ó? Esse é o molde, ok? Aí você pega, marca aí o meio certinho. Nesse momento, se você for colocar o zíper imantado, é nessa hora que você tem que colocar, tá certo? Faz o desenho aí para você saber exatamente onde tem que colar o recouro. Ó, e aí a gente vai fazer a nossa dobra também. Então, é importante fazer essa marcação certinho. E quando a gente colar, ó, a gente faz o que tem que ser feito. Agora, na parte de baixo, na parte interna da aba, marca o meio também. Como você tá vendo aí. Marcando, deixando sempre as suas marcações bem visíveis, ok? Para facilitar na hora da montagem. Nessa hora que você tem que colocar o botão, tá? Porque esse botão, o imantado, ele não fica aparente pro lado de fora, só pro lado de dentro. Então, você tem que colocar nesse momento, como você tá vendo aí, ó. Eu não usei esse tipo de botão, mas você, se for usar, é nessa hora que você tem que colocar o botão. Tá certo? Então, vamos continuar aqui o passo a passo. Ó, se fôssemos colocar, faríamos aí, ó. Tá vendo? Sem ficar aparente. A gente vai usar um outro tipo de botão, que esse daí pode ser vazado. Pegou a parte aí principal da sua bolsa e a parte do forro, ó, veja direitinho, está tudo ok. As medidas estão batendo, porque tem que estar tudo certinho, senão dá errado, senão fica feio o acabamento. Ó, marca também, ó, como você tá vendo. Vai fazer as marcações, deixando tudo bem marcadinho. Pega lá o molde, marca também a parte do forro, desenha, né, como a gente já fez na parte principal. Depois a gente vai passar cola nisso e tudo e fazer esse virado. Esse virado tem que ficar perfeito, porque vai um em cima do outro. Não pode ficar nem a mais nem a menos, tá? Senão depois dá ruim. Quando a gente for fazer a costura, fica feio. Ó, desse jeito. Vai fazer exatamente o que você fez na outra parte da tampa da nossa alça, tá? Faz as marcações bonitinhas aí, pra dar tudo certinho. Aí a gente vai fazer a parte da colagem, estruturar toda a nossa tampa da bolsa, né? Passou cola de contato, tanto de um lado, quanto na parte principal também, ó, cola de contato nos dois lados. Tem que ter cola nas duas partes, tá? Deixa secar. Vai passar cola também lá no recouro que a gente cortou, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? E deixa secar. Se você levar molhado, não vai colar, só vai colar quando secar. Deixa secar, enquanto isso a gente corta o forro da parte de baixo da nossa bolsa. Então, exatamente aquilo que você pegou, o molde que você fez, a parte principal, é o mesmo molde que você vai cortar o forro da sua bolsa. Colocou aí em dupla, em dobrado, né? Que aí a gente já faz um corte só. Põe o pezinho, corta ou com a tesoura ou com o estilete, tá certo? Vai apoiando aí para não escapar e nem ficar torto. Com paciência. Amolo aqui a minha faquinha, porque ela tá um pouquinho cega já. E vou fazendo o corte, tá certo? Depois desse molde aqui, ó, eu vou engrossar ele no papelão couro, vai ficar melhor ainda para fazer o corte. É porque como é a primeira peça, a gente precisa testar primeiro para ver se tá tudo ok. É a peça piloto, né? Qualquer tipo de erro, você tem que corrigir
depois de fazer o teste. Passou cola, ó, esperou secar. O que a gente vai fazer, ó? Lembra do recouro? Marca o meio do recouro aí, bonitinho, para você não colar ele torto. E aí, você vai posicionar na parte da sua tampa. Ó, marcamos o meio com o pique, posiciona lá. Tem que estar ok. E a gente vai fazer o virado. Então, posiciona com paciência. Não tenha pressa para fazer essas peças, porque essas peças, os detalhes é o que faz toda a diferença, tá? Então, posiciona de forma bem distribuída, bem certinho, tanto para um lado quanto para o outro, pra gente poder fazer o virado. Colamos, a gente vai pegar. Lembra que tem cola dos dois lados, né? Então, bate com o martelo. Quando eu bato com o martelo, a mesa treme, por isso que fica assim. Então, bate com o martelo para marcar bem direitinho. E aí, o que nós vamos fazer? Fazer toda a parte do viradinho, ó. Lembra que a gente desenhou lá com a caneta? Já vai servir como guia, tá? Então, ó, vai marcando, vai batendo com o martelo. Vai ficar meio tremidinho, porque o martelo faz tremer a imagem. Então, vai marcando e vai batendo com o martelo. Como esse material é mais durinho, então tem que bater mesmo, senão ele não gruda. Vai fazer isso em toda a volta da peça, tá? Mas o cantinho vai ter um segredinho aí que a gente vai fazendo aos pouquinhos, pra ficar uma parte redondinha bem bonita. Bateu aí o meinho também, ó. Faz o virado, preserva um pouco a lateral. Que a gente vai pegar aí a ponta de um agulhão, ó, e vai trazendo para baixo. Trazendo para baixo, ele vai ficar meio franzidinho, não tem problema. Vai trazendo ele para baixo e fazendo toda a volta. E os excessos que ficar, a gente vai tirar. Viu que ficou um excessinho, ó? Corta com a tesoura. É assim que você vai fazer a ponta, né? No caso, o canto da aba. Mesma coisa do outro lado. Com a ponta do agulhão, vai trazendo e vai colando. Vai ficar um franzidinho. Depois é só tirar o franzido, o excesso do franzido com a tesoura. Tá bom? Tanto de um lado quanto do outro vai ser necessário, senão ele vai ficar uma parte muito grosseira. Na hora de costurar, ficar ruim. Fizemos aí a parte da tampa, né? A parte principal. E agora a gente vai fazer também o forro da tampa. Então, vamos fazer aquele virado igual nós fizemos. Só que aí não vai ter o recouro, tá? O recouro tá lá na outra parte. Depois a gente vai colar tudo. E no final vai dar tudo certo. Então, vai fazendo o viradinho, colando, apertando, batendo com o martelinho. E o cantinho vai fazer a mesma coisa que você fez na parte do principal. Vai trazendo com a ponta do agulhão e formando toda a lateral. Igual nós fizemos com o material principal. Se não der certo, levanta, faz de novo, tá bom? Porque tem que ficar redondinho. Vai bater, o excesso vai tirar com a tesoura. Do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó. Tirou e já ficou o cantinho bem feitinho, ó. Do jeito que você tá vendo aí, ó. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado da parte aí do sintético. Os dois lados tem que ficar certinho, então, ó, antes de colar 100%, dá uma olhada para ver se as duas partes estão de acordo, porque às vezes um tecido, um material dá um pouquinho de diferença do outro, tá? Porque às vezes um é mais rígido, o outro tem mais flexibilidade, tá bom? Então, veja certinho, com a ponta do agulhão, vai trazendo um por um e formando toda a parte redonda da aba da bolsa. E vai puxando aí, ó, o cantinho. Até finalizar a lateral. Quando tiver excesso, corta com a tesoura. Geralmente esse excesso só vai ficar nas partes que são redondas, tá? Na parte reta vai ficar normal, ok? Então, depois, antes de qualquer coisa, veja se tá tudo batendo certinho, os tamanhos, a dobra. Porque se precisar corrigir, é nessa hora que você corrige, tá? Tirou os excessos. A gente vai posicionar aí certinho.
Arrumar aqui o cantinho que tá passando um pouquinho. E aí, beleza. Já tem cola. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Põe um papel lá em cima, na parte de cima, só para proteger, tá? E vai pegar as duas partes redondas aí para juntar. Vai passar cola, tá? Passa bastante cola, bastante assim, cola razoável, para que uma parte gruda na outra. Vai passar cola no virado, tá? Pra gente poder colar lá do outro lado. Então, ó, passa cola na parte que tá virada, porque até então não tinha cola. E vamos posicionar uma parte em cima da outra para que a tampa fique perfeita, ok? Enquanto a cola seca, o que que nós vamos fazer aqui com a parte da nossa bolsa? A gente vai passar cola aqui também, ó, para fazer o virado, que é justamente onde a gente vai fazer a costura na hora de prender o forro. Vai passar cola até a linha onde nós marcamos, que é onde a gente vai colar a aba da bolsa, e vai deixar aí reservadinha para secar. Volta para a tampa, coloca a proteção na parte de cima para não colar. Vai prender a parte de baixo, ó, vai posicionar já pressionando, porque a gente já colocou cola. Então, a partir daí você já vai perceber que ele vai ficando fixo, ok? Vai fixando na parte da cola. Se for preciso tirar, tira, refaz, para não ficar bolha também. Passa sempre uma espátula ou passa bem a mão, assim, para ele ficar bem esticadinho, ok? Ó, não pode ficar com sobra. Se ficar com sobra, você acerta aí o viradinho. Então, acertamos aí o virado para ficar perfeito e não ficar aparecendo pedaços, né, do forro na parte principal da bolsa, beleza? Agora, a gente vai precisar de uma ferramenta, algo redondo, ou um cabo de vassoura, ou algo cilíndrico que você vai usar para finalizar essa tampa. Bateu com o martelo, a gente vai fazer aquele esqueminha da parte da dobra, a dobra da tampa, tá certo? Para ele ter aquele movimentinho que quando você fechar ela já vai sozinha, tem que fazer esse esqueminha, ó, do jeito que você tá vendo aí, ó. Você vai ir colando a parte de cima, envolvendo lá no cabo onde eu coloquei, ó. Passa e vem trazendo a parte principal. Esse movimento vai fazer uma curva natural na tampa. Automaticamente, quando você for fechar, ela já leva a tampa para baixo. Esse efeito já leva a tampa para baixo. Então, essa bolsa, o mais chato de fazer é a tampa. Depois que você fez a tampa, rapidinho a bolsa fica pronta, ok? Ó, vamos lá de novo. Pega um cabo de vassoura ou algo cilíndrico aí, envolve o forro e joga lá para frente. Depois vem trazendo a parte principal e vai já apertando embaixo para ele ir colando, tá? Para não ficar bolha, não ficar amassado, ficar bem bonito. Então, ó, fez toda essa parte, passa bem a mão, alisa. Então, ó, essa parte de forçar ela para baixo é essa curvinha que faz, tá certo? Passa bem a mão certinho para não ficar bolha nenhuma. E aí nós vamos costurar e depois prender. Enquanto isso, vamos fazer o viradinho da parte principal, ó, da bolsa. Esse virado, quando a gente for prender toda a bolsa junto com o forro, ele já vai facilitar o nosso trabalho. Então, faz todo o virado. E agora a gente vai na linha que nós marcamos e passamos a cola, a gente vai prender a aba da bolsa. Deixa as partes das laterais levantadinha, ó, que na hora da gente passar a costura fica mais fácil. Pega a sua bolsa e você vai passar cola. Lembrando que tem que costurar essa tampa, tá bom? Não vai colar sem costurar. Então, nós vamos fazer a costura prendendo a parte principal na parte do forro da tampa, tá certo? Enquanto isso, ó, vamos passar cola
aí na parte de baixo da nossa tampa, pra gente posicionar lá no espelho da nossa bolsa. Passou a cola, ela vai secar, nós vamos fechar aqui a parte do forro. Vamos fazer o viradinho também. Lembra que esse nosso principal, ele tem aí a parte de cima levemente menor que a parte de baixo, tá? Como fosse afunilando para cima. Fosse um trapézio, né? Que é justamente para ficar bem encaixado com a tampa. Fez o viradinho aí do forro, deixa as partes laterais soltinhas. A mesma coisa na outra parte, faz a dobra, o virado, deixa as lateraisinhas preservadas sem colar, para ficar mais fácil. Depois a gente vai juntar os dois, ó, e costurar, fazendo aí a parte interna da nossa bolsa. Costurou, fechou, ele vai ficar desse jeito, ó. Vendo? Tudo coladinho, bonitinho. Então, o forro da bolsa é exatamente desse jeito. Corta ali as pontinhas para ficar a costura mais assentada. Deixamos secar, né? A parte da cola lá que a gente vai prender. Enquanto isso, a gente vai costurar a nossa bolsa aí, ó. Não pode colar a tampa sem fazer o pesponto aí de costura. Posiciona na máquina, coloca a linha de acordo com a cor do material. Não vai usar uma linha que fica feio, tá? Colocamos aí tudo bonitinho. Eu gosto de usar 1,4 para fazer pesponto, tá? É o suficiente. Respeitando a curvinha da sua bolsa, vai fazendo aí toda a costura. Como a parte de baixo, ela é mais, tem o paetê, não tem problema costurar desse jeito, tá certo? Então, ó, faz todo o pesponto. Se quiser usar um guia para não errar, vai prendendo e vai fazendo a curva devagarzinho, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, tá bom? E respeitando aí a parte redondinha, fez todo o pesponto da sua bolsa. Vamos pegar a nossa tampa já feita a costura e prender aí que a gente já passou cola, certo? Pressiona aí com o martelinho, pode pôr também um pedaço de fita para ela não escapar. Enquanto isso, a gente faz os outros processos aqui enquanto ela tá aberta. Quando a gente for fechar ela, a gente vai posicionar dessa maneira, ó, fundo, e aí a gente fecha toda ela, ok? Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Já marcar a parte do botão. Aqui eu tô usando um fecho que é vazado, mas você pode usar aí o botão de imã, tá? Então, ó, posiciona aí certinho. Aí, com o auxílio do agulhão e o molde, onde a gente marcou já, onde a gente vai colocar o nosso botão, a gente faz uma marca. A marquinha vai nos auxiliar na hora de colocar aí o nosso botão. Como eu escolhi um botão de vazar, né, diferente do botão imã, então eu preciso marcar, fazer o furo para poder passar aí o nosso fecho, ok? Então, marco aí com agulhão. A nossa bolsa não tá costurada ainda a tampa, então tem as facilidades ainda para fazer isso. Marco, coloco toda a parte certinha aí. Marco a parte de baixo também, posicionando aí com clips. Já vai me dar a ideia de onde vai ficar o meu fecho, tá certo? Porque o fecho, para você fazer ela depois de fechada, fica mais difícil, entende? E outra, o forro tem que vir fechando tudo, escondendo tudo para dentro do forro, tá certo? Então, ó, como você tá vendo aí, ó, pegou a ponta do agulhão, fecha a bolsa e você vai marcar aonde vai ficar a outra parte do fecho, ok? Como você tá vendo aí no vídeo, ó. Centralizou, marcou. É um material difícil de marcar, então pega uma canetinha, alguma coisa que dê pra você enxergar, ok? Já marquei a parte de baixo e vou posicionar a parte de baixo do fecho, ok? Tá vendo? Ó, precisei usar essa caneta para eu poder ver, por causa do brilho do material.
ó. Tá bem aí como nós marcamos lá anteriormente. Vou fazer o que? Um furo, vou furar essa parte. Ó, se você quiser já deixar marcado, é só posicionar e depois marcar no molde. Quando você for fazer a segunda vez, você já sabe aonde fica o furo da parte de baixo, tá bom? Nós tínhamos marcado na tampa, agora já deixou marcado na parte de baixo, ó. O molde já fica certinho. Agora, a gente vai fechar a parte de baixo, ó, lateral com lateral e a parte do fundo. Deixa tudo preso com clips. Vamos prender aonde nós marcamos aí a tampa, ok? Então, você solta aí a parte da frente, da parte de trás, pode tirar os clips. E aí, a gente vai prender a tampa. Vamos passar uma costura bem retinha, bem bonita, e prender a nossa tampa. Começa e termina com retrocesso, como você tá vendo aí no vídeo. A tampa estando presa, a gente pode pegar a parte de trás da nossa peça e fazer o fechamento tanto das laterais quanto do fundo. Então, levanta aí os cantinhos e aí você vai posicionar, ó, uma do ladinho da outra. E vai fechar uma lateral, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Tô usando aqui o ponto 3,5. Terminou com retrocesso, a gente faz o outro lado. Eu gosto de fechar primeiro as laterais e depois o fundo. Posiciona aí a outra parte, o outro lado, ok? Deixando aquele viradinho levantado, tá? Começa a costurar com ele levantadinho, depois você faz a dobra. Passa toda a costura do jeito que for melhor para você, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Termina com retrocesso. E aí, a gente vai fechar o fundo. Fechou o fundo, sempre com aquela medida de 7 milímetros, que é a nossa margem de costura. Tira esse cantinho, ó, deixa ele chanfrado, para ficar melhor na hora de desvirar a nossa peça. Enquanto isso, nós vamos também fechar o fundo, que seria o nosso forro, a parte interna da nossa bolsa. Vai pegar as duas partes do forro, como nós já preparamos, né? Fizemos o virado, vai fechar a lateral, pode fechar o fundo, e aí sobe a costura, finalizando na lateral também. Sempre com as pontinhas levantadas e no final a gente faz a dobra, ok? Passa até o fim e faz um retrocesso. Depois que você fizer isso, você vai abrir as costuras, ó. Ele já tem um pouquinho de cola, então ele vai ficar fixo aí, ó. Abre as costuras, deixa tudo certinho, tanto de um lado quanto do outro, ok? Agora, a gente vai desvirar a nossa peça que nós já fechamos anteriormente. Como você pode ver, ficou tudo certinho. Pega a sua peça já fechada e com cuidado, sem pressa, vai desvirando. Começa aí pelos cantinhos do fundo e vai trazendo toda ela para fora, né? Para o lado certo. Esse material é um material mais rígido, então tem que ir com paciência, devagarzinho. Vai trazendo as pontinhas. Pode pegar aí alguma coisa para te auxiliar. Vou usar aqui a ponta do alicate. Você pode usar uma ferramenta mais específica, não tem problema, tá? Use o que for melhor aí para você. Sempre com cuidado para não furar, tá? Atenção para não furar a sua peça. Fazer qualquer coisa com pressa nesse momento pode fazer você perder todo esse trabalho. Eu uso aqui a ponta da chave só para fazer esse cantinho, mas é com muito cuidado que eu faço isso, ok? Para ficar o cantinho bem certinho. Eu vejo, ó, olha a pontinha para ver se as pontinhas estão em ordem, em harmonia, ó, fechando a bolsa, tudo certo. Então, é assim que a gente vai vendo. A partir daí, a gente vai para a parte de colocar o fecho. Se você tivesse usado o imã
o botão imã, ele já estaria colocado, estaria praticamente finalizado. Então, ó, centralizou, marcou, eu já tenho a marquinha lá azul que eu já tinha marcado. Então, vamos colocar a parte de baixo e depois a gente vai pôr a parte de cima. Eu gosto bastante de pôr um reforço, então, seguindo aí a marcação, passei um pouquinho de cola pelo lado interno, cola de contato. Vou colocar um retalho aí, um quadradinho de recouro, porque eu prefiro assim, tá? Não acredito que tenha, assim, uma necessidade, mas eu gosto prefiro pecar por excesso, porque não é uma bolsa que vai levar peso, não é uma bolsa que vai ficar carregando um monte de coisa. Essa é uma bolsa, gente, para festa, é para você levar só o necessário, que no caso é o seu celular, um batom, sabe? Um gloss e mais nada. Então, não vai levar peso. Aí, ó, fizemos os furinhos. E aí, vou colocar o fecho. Esse é um fecho muito bonito. Tem muitos outros bonitos. Esse aí é lá da Serra Zezanetti. Tem um mais bonito que o outro lá, ok? Gostei desse fecho, porque depois ele fica bem facinho de fechar a peça, tá? Tanto faz se baixar para baixo ou para cima, vai ficar bom. Então, ó, prendemos aí, bem centralizado. Olha como fica lá os ganchinhos no reforço do recouro. Aí, ele sempre vem um gabarito, que é uma pecinha de metal que a gente põe pelo fundo. Antes de pressionar as duas hastes ali, olha, veja se tá certinho, veja se tá correto, se não tá torto, se tá no meio certinho. Essa é a hora de você ver tudo isso. Estando ok, você vai fechar essas perninhas aí, ó, tá? Tem gente que põe pra fora, tem gente que fecha pra dentro. Eu gosto de fechar assim pra dentro, às vezes eu fecho pra fora, depende da peça. Coloco uma fita, um pedaço de fita crepe, pra proteger aí o ferro, não ficar, de repente, desfiando o forro da bolsa. Tudo certo, vamos pra parte de cima, ó. A parte de baixo tá ok, agora falta aí a parte de cima. Vamos colocar aí como a fêmea, né? Então, ó, como é a primeira vez que eu usei esse fecho, eu fui fazendo aos pouquinhos, pra não errar, pra não cortar demais. Então, eu fui fazendo um furinho, cortando um pouquinho, usei aí a minha faca, tá? De repente, tem até uma ferramenta específica pra isso. Acredito que aquela... Não tem aqueles furadores, o vazador, eu acho que aquela que faz o de cinto, esqueci o nome agora. Aquele que vaza para colocar a fivela, eu acho que dá certo aqui também, dependendo, é só você escolher um tamanho ideal e dá certo também. Mas fui fazendo aí, ó, o corte, usando a pontinha da faca. E ele fica um corte meio ovalado, né? Um retângulo com as laterais arredondadas. Aí ele tem o fecho tem a parte dos parafusos, então precisa abrir certinho. Aqui eu já vi que tá ok, tá centralizado, então vou só finalizar aqui a parte dos parafusos. Tiro os parafusos aí com uma chavinha pequenininha. Eu fiz um esquema aqui para marcar. Depois que eu coloquei aí, ó, tá vendo? Faltava ainda um tanto para tirar. E aí, eu peguei a caneta e passei. Tipo, na intenção de fazer um carimbinho, sabe? Essa caneta ficou fraca, não deu certo, como você tá vendo aí, ó. Aí, eu peguei uma caneta, tipo, aquelas que é permanente. Tipo, uma canetinha permanente. Com essa caneta ficou melhor. Não dá muito para ver no vídeo, mas quando eu marquei lá, eu consegui ver que fez a marcação. Depois eu vim com a outra caneta e reforcei a marcação na hora de cortar. Ficou mais fácil assim, ó. Depois que eu fiz o corte certinho, coloquei as duas partes e aí a gente prende pelo lado interno com os parafusinhos. Apertei e ficou bem legal. De repente tem uma ferramenta mais específica para fazer esse furo, tá? Como é a primeira vez que eu usei, está aprendendo também.
Agora a gente vai fazer esse cantinho que a gente vai colocar a meia argola. São passantes que a gente vai colocar, tá? Então aí as laterais você precisa abrir a costura, tudo bonitinho. E a gente vai colocar o forro e já colocar os passantes na lateral e fechar a peça, ok? Então a gente vai usar cola. Vamos fazer aí 2 passantes com 2 centímetros. E você pode pôr aí uns 10 centímetros, depois você corta, não tem problema. Vamos dobrar, né, metade, metade. Nós vamos ter aí 2 tirinhas de 1 centímetro, tá bom? 1 centímetro é mais que o suficiente, porque essa bolsa não é para carregar peso, nem cabe, né? É só para fazer um charme aí com a alça de corrente. Fez o passante, cola com cola aí para melhorar, cola instantânea, para ficar mais fácil para você montar, tá bom? Aí você põe aí a cola Tec Bond, deixa as presilhinhas para ela colar. Vai ficar assim, ó, até então, sem a corrente. Enquanto isso, ó, abriu a costura, põe um pinguinho de cola. Depois que você colocar a cola, o pinguinho de cola aí, você faz a dobra. Deixou dobradinho, colou. Essa dobrinha é onde a gente vai passar a costura depois. Ó, dobrou. Aí você coloca o seu passante com a meia argola e usa as presilhas para ela ficar bem coladinha, tá? Na hora de costurar é importante que ela esteja bem colada para não sair do lugar. Deixou colando aí, tanto de um lado quanto do outro. Quando fechar, ela fica escondidinha, nem dá pra ver. E fica muito bacana. Olha lá, certo? Dei uma aceleradinha no vídeo, porque o vídeo já tá um tanto quanto longo, né? Mas essa parte aí é uma parte bem tranquila de fazer. O mais difícil da bolsa já foi. Coloca aí o outro lado, deixa a presilha para secar a cola. Enquanto isso, você vai pegar seu forro, sempre abrindo aí as laterais, tá? A costura. Vai encaixar ele dentro da parte de dentro. E para melhorar na hora da costura, para facilitar, vamos passar cola a toda a volta, ó, na beiradinha onde a gente fez o virado. Essa bolsa é muito boa de fechar na máquina de braço, mas eu vou fechar na reta comum, porque eu sei que vocês têm reta comum, tá? Mas quem tiver máquina de braço, é muito mais fácil na máquina de braço, tá bom? Então, passa a cola aí na beiradinha e encaixa lá dentro, bem encaixadinho. Coloca os clips, porque vai facilitar na hora de você posicionar todo o forro da sua bolsa, tá certo? Lembrando que o mesmo molde da parte principal da bolsa é o mesmo molde do forro. Então, todas as costuras tem que bater aí certinho, lateral com lateral, tá? Não são tecidos que esticam, então no final vai dar tudo certo. É o que tem que acontecer, tá bom? Ó, colou tudo coladinho, nós vamos pra máquina fechar essa bonita e colocar ela pra jogo, né? Tenho certeza que você tem onde usar essa bolsa e clientes para oferecer também, viu? Esse material é muito bonito, você encontra lá na Carol Plásticos, chama Luminosita. Vai costurar toda a volta, ó. Se fosse na máquina de braço, a gente costuraria pelo outro lado, porque a máquina de braço dá essa possibilidade. Então, finalizou, não precisa de retrocesso, é só passar a costura um pouco além do que você já costurou e ela vai ficar bem firme, ok? Arruma tudo certinho, tira o que é preciso, pontinhas de linha, tudo que precisa tirar, você tira. Passa aí, qualquer coisa, usa o martelinho para dar uma assentada nas costuras e a sua bolsa tá pronta. Do jeito que tá, você pode usar. Como uma clutch, essa aqui a gente usa em festas, com vestidos mais formais, com conjuntos, macacão, do jeito que você quiser, você pode usar. Pode adicionar também aí a alça de corrente, que ela vai ficar mais bonita. Pode usar à noite, pode usar aí para um casamento, para um encontro, com vestido, com blazer de alfaiataria, conjuntos, assim como você preferir. E também para você ofertar aí para sua cliente no seu ateliê. Na descrição do vídeo tem os materiais que foram utilizados. Lá no finalzinho tem o link das nossas redes sociais. Nos siga no Instagram se você ainda não segue.
Lá nos stories tem bastante coisa, o melhor com certeza está nos stories. Eu espero que você tenha gostado bastante. Deixe o seu comentário, deixa o coraçãozinho aí, um like. E até o próximo vídeo. Beijos!